A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério com Crianças. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o curso Dons Espirituais, o Poder Esquecido pela Igreja Atual. Nós estamos na videoaula de número 2. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dons de serviço. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a história do movimento pentecostal. E agora, quando nós vamos entrar no assunto sobre os dons, nós vamos falar de 3 grupos específicos: dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Então, essas serão as 3 aulas seguintes. Hoje nós vamos conversar sobre dons de serviço. Vamos entender o que é um dom, para que serve um dom de serviço, quais são os tipos diferentes de dom de serviço que nós temos e aonde você pode exercitar esses dons de serviço. Então, isso é importante. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um dom e o que é um dom espiritual. Então, dom, no original do grego, quer dizer presente ou dádiva não merecida. Então, quando nós falamos qualquer coisa que vem de Deus, nós precisamos compreender que é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Então, os dons espirituais não é uma recompensa porque eu sou perfeito, porque eu faço mais do que o outro. Não, a palavra dom é um presente de Deus ou uma dádiva não merecida. Nós vamos ver que cada dom espiritual é segundo a vontade de Deus para aquilo que Deus tem na tua vida. Deus tem um projeto com você, Ele vai te capacitar para fazer esse projeto. Então, isso é importante. Então, dom, presente ou dádiva não merecida. Passou, o que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma habilidade concedida ao cristão através do Espírito Santo. Então, é uma habilidade sobrenatural vinda de Deus para a tua vida através do Espírito Santo. Então, isso é um dom espiritual. E nós vamos falar dons de serviço. Pastor, o que é um dom de serviço? É a capacitação sobrenatural de Deus para a sua vida, para o exercício ou para a vida da igreja, para o exercício do serviço cristão. Então, aquele homem, aquela mulher que recebeu um dom de serviço, Deus o está capacitando para um serviço específico dentro do corpo de Cristo. Então, nós sabemos que dentro da igreja existem muitas coisas a serem feitas. Como você que está me ouvindo, como você que está me assistindo, talvez já trabalha no departamento infantil, departamento de adolescente, mas tem muita coisa para ser feito no corpo de Cristo. E tudo que diz respeito à igreja é feito através da capacitação sobrenatural de Deus. Então, o que é um dom de serviço? Uma capacitação sobrenatural de Deus para a igreja, para os membros do corpo de Cristo, para o exercício de um serviço dentro da igreja local. Quais são os dons de serviço que a Bíblia nos fala? Então, os dons de serviço são profecia, serviço, ensino, exortação, dom de repartir, dom de liderança e dom de misericórdia. Então, esses são os dons de serviços dentro das Escrituras Sagradas. Na tua apostila, está lá no capítulo 12 de Romanos, você vai ver a lista desses dons. Pastor Rogério, como é que esses dons se manifestam? Como é que é a manifestação desses dons? O primeiro dom que nós vamos ter é o dom de profecia. Nós vamos ter a profecia manifestada de várias maneiras. Nós vamos ter a profecia no dom espiritual, no dom de serviço e no dom ministerial. Mas é uma maneira diferente para cada manifestação. A manifestação da profecia no dom de serviço é a capacitação para o homem de Deus, para a mulher de Deus, trazer a instrução da palavra de Deus. Então, a profecia aqui no dom de serviço é a capacitação para a compreensão da palavra de Deus e transmissão dessa palavra para a vida da igreja local. Então, muitas vezes o profeta, que ele tem o dom de serviço, ele vai profetizar através da palavra. Então, vai ser uma manifestação através do ensino, da orientação da palavra de Deus, que vem sanar uma dúvida, que vem trazer uma instrução, que vem trazer
trazer uma orientação para a igreja local. Então a profecia é uma instrução da palavra de Deus através da pessoa que tem o dom da profecia. Então ele vai profetizar através do ensino e da instrução da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então ele vai usar a maior das profecias, que é a palavra de Deus. Então esse é o dom de profecia. Depois nós vamos ter o dom de ministério ou dom de servir. A palavra ministério quer dizer serviço. Então são aquelas pessoas que têm o coração voluntário. Então qualquer serviço da igreja, desde limpar um banheiro, como ajudar na construção, ajudar em qualquer outro serviço, essa pessoa que tem o dom de serviço, ela está disposta a servir, ela é voluntária, ela tem o voluntariado. Nós precisamos entender que voluntário quer dizer aquele que faz sem sentir pressionado, aquele que faz de livre, espontânea vontade, sem esperar receber nada em troca. Então ele tem o dom do voluntariado, então esse é o dom do serviço. Então aquele que tem o dom do voluntariado, que está disposto a fazer algo pela obra de Deus, ele está sempre pronto a realmente servir, a estar. Então isso é o dom de serviço. Depois nós vamos ter o dom de ensinar. Então são aquelas pessoas que Deus vai abrir a compreensão dele na palavra de Deus, ele vai entender as revelações da palavra de Deus e ele vai ter facilidade em comunicar essas revelações de maneira que a igreja local, que as pessoas da igreja local consigam entender essa verdade. Então, quem tem o dom de ensino, ele consegue falar a pessoas de alto nível de conhecimento, como as pessoas simples da igreja, e todos compreendem aquela verdade divina. Então ele tem de Deus esse dom, ele compreende a verdade divina e consegue compartilhar numa linguagem que todos venham entender. Então esse é o dom de ensino. Depois nós vamos ter o dom de exortação. Muitas pessoas acham que o dom de exortação é aquele que fica apontando o erro dos outros, chamando a atenção dos outros. A palavra exortar na Bíblia, ela tem o sentido de animar, de orientar. Então são pessoas capacitadas por Deus que vão falar com aqueles que estão desanimados, trazer um novo ânimo para eles, aqueles que estão passando um momento difícil da vida, trazer uma orientação direto do coração de Deus. Então são grandes conselheiros, homens e mulheres chamados para o aconselhamento, para a orientação segundo a palavra de Deus. Então ele tem o dom de exortar, de animar, de trazer um novo ânimo para aqueles que estão desanimados. Depois nós vamos ter o dom de ofertar, o dom de repartir. São aquelas pessoas que têm o coração voltado à obra de Deus, que abrem o coração para a obra e contribuem financeiramente para a causa do Senhor. Muitas vezes eles vão dar para a obra uma necessidade da igreja atual, então a igreja tem uma necessidade financeira, essa pessoa está pronta a contribuir, não só com as ofertas e dízimo, mas com as ofertas alçadas, aquelas ofertas específicas para uma necessidade. Outro, eles vão ser sustentadores de projetos missionários, projetos sociais dentro da igreja e vão socorrer aqueles que têm necessidade. Então, aquela pessoa que está pronto a ofertar realmente para ajudar aqueles que têm necessidade. Então, é o dom de repartir ou ofertar. Depois nós vamos ter como dom de serviço o dom de presidir ou dom de liderança. É aquela pessoa que foi vocacionada por Deus para liderar grupos dentro da igreja. Então a igreja local ela tem um ministério, os pastores, os obreiros, mas ele tem os líderes também que lideram crianças, adolescentes, jovens, senhoras, famílias dentro da igreja. E são pessoas que são vocacionadas por Deus, têm um chamado de Deus para estar na frente desses grupos, liderando esses grupos. Então esse é o dom de liderar. E por fim nós vamos ter o dom de misericórdia. Pessoas cuja compaixão, a misericórdia de Deus está nos seus corações e eles vão se dedicar a ajudar aqueles que precisam. Normalmente são pessoas que vão se envolver no ministério de visita a doentes, vão estar envolvidos em trabalhos com morador de rua, em trabalhos dentro de presídios, são pessoas que o coração está aberto, quando ele olha a necessidade do próximo, ele vai estar sempre pronto a ajudar.
Então, esses são os dons de serviço dentro da Bíblia Sagrada. Pastor, eu tenho um dom de serviço, aonde eu vou exercer esse dom? Aos que têm dom de profecia, eles vão exercer esses dons no ministério pastoral, na evangelização, no discipulado, na liderança de grupo. Então, ele vai usar esse dom, quem tem o dom de profecia, nesses ministérios dentro da igreja. Quem tem o dom de servir, ele vai fazer a função do diácono, porque o diácono na Bíblia Sagrada é aquele que é chamado para servir, então vai estar na diaconia da igreja, vai ser voluntário nos projetos sociais, nos projetos de evangelização, de discipulado, aonde houver algo para ser feito. Aquele que tem o dom de servir está com o coração aberto para se voluntariar e fazer essa parte. Quem tem o dom de ensino, ele vai se dedicar ao ministério de ensino da igreja, na escola bíblica dominical, na escola bíblica infantil, no discipulado dos novos convertidos, no aconselhamento de casais, de família. Então, ele vai estar envolvido nessa parte voltada ao ensino da igreja. Quem tem o dom de exortar, aonde ele vai estar envolvido? Nos departamentos de visita da igreja, no aconselhamento de jovens, de adolescentes, no aconselhamento de família. Todo o trabalho de aconselhamento ele vai estar envolvido para poder ajudar a igreja local. Quem tem o dom de repartir, o que ele vai fazer na igreja local? Onde exercer esse dom? Aonde houver uma necessidade financeira. Então, ele vai estar com o coração aberto para financiar a obra do reino, investir na obra do reino, no sustento missionário, no sustento pastoral, dentro da igreja local. É onde houver um projeto para propagação do reino, ele está pronto a ofertar. Quem tem o dom de liderar, aonde ele vai exercer esse dom? Em toda a liderança de grupo dentro da igreja local. Então, é um grupo de senhora, um grupo de criança, um grupo de jovem, de adolescente. Então, essas pessoas que têm o dom de liderar vão estar trabalhando com esses grupos. E, por fim, quem tem o dom de compaixão, aonde eles vão exercer? Todos os trabalhos de misericórdia dentro da igreja, visita dos necessitados, dos doentes, dentro dos presídios, trabalhando com moradores de rua, dentro da assistência social na igreja, arrecadação de alimento, aonde houver uma necessidade dentro da igreja, quem tem o dom de misericórdia e servir, vai estar trabalhando. Gostou? Ficou alguma dúvida? Meu WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização de criança e adolescente. Conheça nossos cursos, WhatsApp 19 981 16 8012. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.